Boa tarde, meu prezado irmão. Eu quero nessa tarde estar compartilhando com você um pouco da palavra de Deus, que é maravilhosa. Por quê? Porque nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós somos arauto de Deus. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Falando isso com respeito à propagação do Evangelho. E eu queria compartilhar com você, meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, o texto de João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Muito bem, eu queria tecer alguns comentários sobre esse 5 versículo aqui, mas antes eu queria falar um pouco de João, esse discípulo a quem Jesus amava, como ele mesmo se retratou no capítulo 13, versículo 23 do próprio Evangelho de João. E João, ele ali no 13, 23, João 13, 23, está escrito assim: Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. Então Jesus, o próprio João, ele disse que estava aconchegado. Olha, meu querido, você, minha querida, nós precisamos, você e eu, cada um de nós precisamos nos aconchegar a Jesus, porque ele ele é o nosso Salvador, Ele é maravilhoso. E, e ali estava acontecendo uma situação um pouco diferente, porque Jesus, ele trouxe uma revelação para os seus discípulos que um deles haveria de traí-lo. Nós devemos tomar esse cuidado para não trair Jesus. Você entregou a sua vida a Jesus, você se converteu, você se batizou nas águas. Então, meu irmão, cuidado para que nossas atitudes não seja de traição a Jesus. Quando nós nos abraçamos com o pecado, quando nós nos abraçamos com coisas que desaborrecem a Deus, nós estamos de certa forma traindo Jesus. E Jesus, ele falou, e os discípulos ficaram aterrados ali, querendo saber quem era. E Pedro, ele fez um sinal para João, pedindo que João perguntasse a Jesus quem seria. Então Jesus respondeu para, para João: aquele a quem eu dei um bocado, um pedaço de pão molhado, esse é o que vai me trair. E ele, Jesus, logo em seguida, pegou um pedaço de pão, molhou no vinho e entregou para Judas. E assim foi dado a revelação daquele que iria trair Jesus. Meu querido, é muito sério trair Jesus. Nós precisamos, irmãos, amar Jesus. Nós precisamos obedecer a Jesus. Precisamos fazer uma reflexão em nossa vida. Então, ficou revelado. E o que eu acho interessante aí é que Pedro mesmo não teve essa intimidade de fazer essa pergunta ao mestre. Ele que havia recebido aquela grande revelação, quando Jesus perguntou: quem diz ser eu? E Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, que teve essa revelação, ele não se achava na intimidade de fazer essa pergunta, mas João, ele foi lá com simplicidade e fez aquela pergunta, porque ele era aconchegado com Jesus. Ele reclinou a sua cabeça no peito de Jesus e fez a pergunta. Nós precisamos, irmãos, estar reclinando a nossa cabeça sobre Jesus. Às vezes nós tratamos Jesus como algo, um extraterrestre, algo muito distante, mas Jesus está muito próximo de nós, devemos buscar o Senhor dessa maneira. Muito bem, agora vamos aqui ao nosso comentário aqui desses 5 versículos em que nós acabamos de ler, onde diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ora, meus irmãos, Jesus, ele foi retratado pelo apóstolo João como ele no princípio era o verbo. Então
ele chamou a Jesus de verbo. Ele disse que no princípio era o verbo. Então Jesus, ele está desde o princípio, desde a criação, desde a eternidade. E eu queria também aproveitar aqui para fazer uma observação. Esse verbo que ele bota aqui, no princípio era o verbo, é o mesmo verbo, o verbo ser, que Moisés, quando foi pedir a Deus, quando Deus deu a comissão de Moisés libertar o povo do Egito, ele falou: Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, Deus respondeu para Moisés: eu sou o que sou, te enviou. Então, ele estava dizendo o eterno, e Jesus ali, nesse capítulo 1, versículo 1, João está retratando ele como o eterno, o verbo eterno de Deus, o Logos. Então o verbo estava com Deus. Mas aqui também, ele disse que o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus, ele não somente estava com Deus, mas também o verbo era Deus. Era Deus. Então Deus, irmão, Jesus, ele não foi criado, ele não é uma criatura, mas muito pelo contrário, ele é criador. E ele estava ali no princípio com Deus, e ele foi fazer todas as coisas, né? Ele estava no princípio com Deus, versículo 2. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas foram feitas por Jesus. Nada do que foi feito se fez sem Jesus. Jesus, ele não apenas era o Criador, ou era e será eternamente, mas ele era o próprio Criador, ele era o próprio Deus. Olha só no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está vendo? Nada do que foi feito se fez. Ora, Jesus, ele criou a mim, criou a você. Jesus criou o homem. Jesus criou a natureza. Jesus criou os animais. Jesus criou os astros, criou os corpos celestes, as estrelas. Ele criou o universo. Ele criou os anjos. Ele criou toda a potestade, todo o principado. Então Jesus é o Criador de todas as coisas. E aqui é o que está bem claro nesse versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Colossenses 1,16, ele diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse é o versículo 15, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Está vendo aí, meu irmão? Nele, Cristo, foi criado todas as coisas. Ou você pensa que Jesus passou a existir quando aquele bebê nasceu lá em Belém, filho de Maria, esposa de José, estava desposada de José? Não. Jesus, ele é eterno. Ele não tem princípio nem tem fim. Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade, porque Deus, ele é um só. Nós somos monoteístas, nós servimos a um único Deus. Mas Deus subsiste em três pessoas, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas, mas somente um Deus. E eles agem juntamente um com o outro, mas é uma única unidade. Deus é um. Então aqui, meu irmão, Deus, ele não apenas é o Criador. Ele não apenas não é uma criatura, mas ele criou todas as coisas. E aqui no versículo Colossenses 1,16 fala: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Preste atenção nisso aí. Tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Por isso, irmão, Jesus é maravilhoso. Nós devemos que ter um temor de Deus, devemos que ter esse aconchego com o Senhor Jesus.
mas ao mesmo tempo ter o temor de Deus, de não poder violar a sua lei, de não violar a sua vontade. Essa, meus irmãos, é coisa muito importante para nós. Vamos para o versículo 4. Mas antes do versículo 4, eu queria ver aqui com vocês em Hebreus, capítulo 1, 1 e 2, falando também sobre Jesus. Olha só. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muita maneira pelos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Jesus também fez o universo. Mas uma constatação bíblica de que Jesus é também criador, ele fez o universo. Aleluia. Jesus é Deus. Jesus não é uma criatura, como muitos afirmam. Tem seitas aí que dizem que Jesus foi criado por Deus. Jesus não foi criado por Deus. Jesus é uma pessoa da Trindade. A Trindade é composta de três pessoas, mas o Deus é um só. Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Quando ele fala a vida estava nele, ele não está apenas querendo se referir que Jesus era a vida, mas muito mais do que isso, Jesus é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. E se você se encontra nesse momento sem ânimo, sentindo morto, cansado, desanimado com esse mundo, com as atrocidades, com a corrupção, com a violência, os povos não se entendem mais, as nações. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a fonte da vida. Entregue a sua vida para Jesus hoje mesmo. Entregue a sua vida para Jesus hoje mesmo. E você terá a vida eterna. Você terá vida e vida em abundância, porque Jesus não dá nada por medida, mas Ele dá em abundância. Muitas pessoas se chegam a Jesus, muitas pessoas se chegam a Deus porque elas querem enriquecer, elas querem casa, mas essas coisas ficam aqui. Mas Deus quer dar muito mais, Ele quer te dar uma riqueza muito mais. Ele quer te dar a vida eterna. Louvado seja o nome de Deus. E agora também, nesse mesmo versículo 4, olha só que coisa maravilhosa. A vida estava nele, Ele é a fonte da vida. Mas também diz assim, e a vida era, olha o quê? A luz dos homens. Isso quer dizer, meu querido, que Ele, além de ser a vida, Ele dá a direção. Ele dá a direção que nós não vamos nos sentir perdidos. Lá no Salmo 119, versículo 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos ter essa direção. Nosso caminho, nosso caminhar tem que ter a lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus, e luz para o meu caminho. Então, quando fala aqui que nele era a luz dos homens, ele está falando dessa direção. E quando o homem desobedeceu a Deus, o homem pecou lá em Adão, lá no início, então o homem mergulhou-se em densas trevas. E hoje nós vemos as pessoas em trevas. Nós vemos pessoas desiludidas, não tem mais esperança. As pessoas estão se suicidando, as pessoas estão entrando nas drogas. Mas meu irmão, Jesus, Ele nos dá a direção. Jesus era a luz dos homens. Então, quando o homem pecou, ele entrou nessas densas trevas. Mas eu quero te dizer algo maravilhoso, porque Jesus, Ele veio e essa grande luz, ela resplandeceu entre os homens. E Jesus, quando ele começou a pregar, está lá registrado no Evangelho de Mateus, esse capítulo 4, ele diz assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque o homem precisa se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos abandonar a vida antiga, a vida do pecado, a vida do ódio, a vida da mentira, a vida da prostituição. Não, nós temos que ser verdadeiros, porque Deus é verdadeiro. O homem, ele abandonou a Deus, ele não quer servir a Deus. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, meus irmãos, nós precisamos
andar nessa luz verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, Jesus é a luz dos homens. E o último versículo diz assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a luz prevalece, a luz é forte. Você veja bem, o evangelho que foi pregado há 2000 anos atrás, o evangelho que foi pregado lá no proto-evangelho, Gênesis 3:15, quando Deus falou para a serpente que os seus descendentes, né, os seus descendentes, porém inimizade em seus descendentes, e o seu descendente com relação à mulher. E o descendente da mulher que ele está falando aqui é justamente Jesus Cristo. Então, o mundo que segue a Satanás, que segue o pecado, que segue a idolatria, esse mundo, ele é inimigo dos descendentes de Jesus, dos descendentes da mulher, que são aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você ainda não está em Cristo Jesus, entregue a tua vida para Ele. Entregue a tua vida para Ele hoje mesmo. Se você já fez isso, mas você não viu mudança na sua vida, está na hora de você rever a sua entrega e fazer essa entrega total. E você vai ter vida em abundância, você vai ter alegria, você vai ter alegria sem par. Então, meu querido irmão, é isso que eu queria deixar para você, porque as trevas não prevalecem contra essa luz. Essa luz é a palavra de Deus. Então, se você quer realmente entregar sua vida para Jesus, se você quer realmente afirmar o seu compromisso, então eu digo para você nessa tarde: arrependa-se do seu pecado, entregue a vida para Jesus e certamente Ele vai fazer uma grande transformação. É como Ele falou para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E nós temos que nascer de novo, ser um novo homem, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Isso não quer dizer uma vida infeliz, não. Isso quer dizer uma vida de alegria, de esperança. As pessoas estão mergulhando nas drogas, no desespero, na angústia, na depressão. Mas eu tenho um recado para você. Há uma saída, há uma porta. Quando João, esse mesmo João, lá no capítulo 4 de Apocalipse, ele viu uma porta aberta, uma voz como de trombeta. E Jesus falou: sobe para aqui. Esse mesmo Jesus está dizendo: olha, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Essa porta está aberta para você. Essa porta está aberta por mim. Vamos passar por essa porta que é Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Então, meu irmão, meu amigo, é isso que eu queria nessa tarde falar com você. É algo de extrema importância e relevância, e que você possa ser abençoado mesmo nessa tarde, com esta palavra. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para que a palavra de Deus seja anunciada. Eu faço esse vídeo, coloco no YouTube para que a palavra de Deus seja anunciada. Às vezes a pessoa pega esse vídeo, ouve essa mensagem, a mensagem não é minha. Eu sou apenas o mensageiro, eu sou apenas o atalaia que vou tocar a trombeta. Mas você que está me ouvindo, você através dessa palavra pode se libertar. Porque ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, pode compartilhar. Porque quando você está compartilhando, você também está evangelizando. Você está colocando para uma pessoa que às vezes está precisando. A pessoa às vezes está precisando, está pensando em se suicidar. Ela não tem mais esperança na vida. Mas você diga: olha, Jesus é a fonte da vida. Então que Deus abençoe. E obrigado por você assistir esse vídeo. E você possa compartilhar para que Deus possa abençoar a sua vida e de outras pessoas. Amém.